Eu vou adiantar hoje o shiur de Paraxá. As pessoas pediram para receber mais cedo. E também amanhã de manhã vai ter um Brit. Então não vou conseguir dar o shiur. Essa semana a gente tem os 10 mandamentos. Quando a gente fala dos 10 mandamentos, é uma coisa muito popular. Qualquer motorista de táxi diz que sabe. Só que você para um judeu na rua, ele fala, olha, Rabino, não vem com essas histórias. Eu faço os 10 mandamentos. Beleza. Quais são? Aí ele começa. Não Não matarás. matarás. Essa eu faço. Não roubarás. Essa eu faço. Bom, foram duas. E o resto? Não sei. Não. Então, a turma fala dos 10 mandamentos, nem sabe quais são. Eu quero ver quem realmente sabe os 10 mandamentos de cor. Cada um Elial, fala, Elial, cada Elial. um falou começando, cada um falou começando daqui. Não matarás. Já tá bem. Já tá bem. O 10º vai cair em você, hein? Cuidado. Que eu não conto. Bom, então a pergunta é, Hashem, quando ele foi dar para Moshe Rabbeinu, quando Moshe Rabbeinu subiu no monte, ele não recebeu a Torá, ele recebeu as Luchot, as duas tábuas da lei. Se a gente for colocar em pesos e medidas, tá bom, não tem outros deuses, eu sou Hashem que tirou do Egito, realmente é uma mitzvah central, básica, talvez a mais importante. Mas as outras, por que Deus escolheu justamente essas 10? Tem tantas outras mitzvot, e Hashem decidiu que o encontro entre o povo de Israel e Deus seria nesses 10 mandamentos. As tábuas que ficavam dentro do Mishkan eram elas. O que tem de especial nesses 10 mandamentos? Então, tem infinitas explicações, mas eu queria hoje dar explicação em 3 camadas diferentes. O que quer dizer em camadas diferentes? Então, primeiro vamos entender por que a gente tem duas tábuas. Número 2, qual que é a ligação lado a lado, na horizontal? O que tem a ver, por exemplo, não. Você falou que era o quê? Matarás. Não matarás, do lado esquerdo, com a primeira de Brá, que é Anohi Hashem Elokecha, eu sou Hashem teu Deus. Tem uma relação lado a lado, porque se Hashem fez duas, quer dizer que tem uma relação. Por que ele dividiu em duas e qual que é a relação entre elas? E depois vamos ver qual que é a relação entre todas as 10 que Hashem escolheu, porque justamente essas. Então vamos lá, O fala. Rashi falou, eu estudei o Rashi dessa semana, ele falou uma coisa que eu não sabia, até achei interessante, que quando ele fala não cometerás a infidelidade conjugal, trata-se apenas de uma mulher casada. E relações incestuosas, não entra nessa dos 10 mandamentos? Não nessa. Eu também prestei atenção nisso. Não entra nessa. Mas está lá em Parashat Haremot. Não, sim. Não entra nessa. Não, é adultério. A proibição da Torá é o adultério. Não relações incestuosas dos 10 mandamentos. Claro que é proibido. Ok. Então vamos lá. Primeira coisa. Quando aquele homem gentil estava procurando um jeito de virar judeu fácil, ele foi procurar o Shammai. Ele falou, me conta toda a Torá enquanto eu estou num pé só. Shammai deu uma paulada nele, não literalmente, mas mandou ele para fora. Ele foi para o Hillel, e o Hillel falou, aquilo que você não quer que seja feito com você, não faça para o outro. Essa é toda a Torá. Essa é toda a Torá? Shabbat, filim, kasher, lã com linho. Então, é a famosa pergunta, será que estava enrolando o cara? Estava querendo vender judaísmo barato, Chas v'Shalom? Então, de alguma maneira, o judaísmo ele se resume nessa frase. Vamos tentar entender por quê. Então, vamos começar com os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Vai. Começando de lá agora. Não, sou Deus. Eu sou Hashem, teu Deus, que te tirou do Egito. Certo? Se a gente for seguir essa sequência, aparentemente, as que estão do lado direito são entre o homem e Hashem. Do lado esquerdo, não matará, não cobiçar, etc., são entre o homem e seu semelhante. Tem uma que está fora do lugar, por essa lógica. Respeitar o pai e a mãe deveria estar em qual lado? Entre homem semelhante ou homem e Deus? Homem semelhante. Semelhante, só que ela está do lado de Deus. Então a gente pode traduzir isso de uma maneira um pouco diferente. Os relacionamentos horizontais entre eu e o semelhante e os relacionamentos verticais. Eu para Hashem, eu para o meu pai, eu para minha mãe. Esses são verticais. Então, do lado direito, os primeiros 10, os primeiros 5, não é apenas entre a homem e Hashem, e sim entre o homem e aqueles que estão acima dele.
é um tipo de relacionamento, é um relacionamento de respeito, de alguém que está maior do que você. Do lado esquerdo, entre o homem, o seu semelhante. Certo? Ok. Qual é a relação entre eu só chamo teu Deus e não assassinar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Perfeito. E o que isso tem a ver com eu só chamo teu Deus? Só Hashem que dá a vida. Depende, né? Numa guerra, Não, deveria ser. a guerra tem que tirar a vida do outro, senão Não, mas é Hashem que ele tira. decidiu. Hashem que decide. Vou dizer um pouco mais. Então vamos tentar entender. O que eu estou querendo dizer com essa correlação? O que eu estou querendo dizer é que no fundo nós temos 5 mandamentos. E aquele livro bonitão. No fundo a gente tem 5 mandamentos. Cada um desses mandamentos ele vai se expressar lateralmente e verticalmente. Isso que eu estou querendo dizer. Então vamos entender. Por que Deus nos livre, alguém tem uma vontade de querer assassinar uma outra pessoa? Da onde vem essa Ódio. ódio, certo? Você pensa, esse cara eu preferia riscar ele da minha vida. Deus nos livre. Mas esse é o sentimento. A pessoa quer eliminar aquele cara da tua vida. Ou seja, a minha vida seria melhor sem ele. A minha vida seria melhor sem ele. O ele pode ser com maiúscula. Quem é o ele? Hashem. Ou minha vida pode ser melhor sem ele, sem o vizinho, sem o semelhante. É a mesma mitzvah. É a mesma coisa. Você respeitar a vida, você respeitar o próximo, você entender que existe outro que não é você respeitar a presença, a existência do outro. Quem é o outro? Depende. Se a gente está falando na relação de cima para baixo, é Hashem. Se eu estou falando na horizontal, é o próximo. Faz sentido? Certo? Então, esse é o primeiro princípio que a Torá coloca para a gente nos dois lados. Respeitar a vida do próximo. Respeitar a existência do próximo. Saiba que você não é o único. Não olha para mim. Não. Só... A tradução também está errada, né? Qual? Não é não matar. Não assassinarás. Não assassinarás. Matar, às vezes, é uma mitzvah. Dependendo da situação. Não assassinar. Amaleca. Exatamente. Boa. Não assassinar. Muita diferença. Não faltam exemplos. Alguém que vem te matar, você tem que matar ele primeiro e assim por diante. Boa. A pessoa chega e fala, eu quero me casar. Por que você quer casar com ela? Porque eu amo ela. Você ama ela? Amo. Então por que você precisa casar se você já ama? Continua amando. Com a Hashem também. Ele dá amor, você precisa... Ser recíproco. Recíproco. Mas, peraí, se o cara já... eu amo ela. Se você já ama, você precisa casar com ela? Não, Por quê? é uma oficialização. Acabar esse amor logo. Então... Aí vem o problema. Você matou... Hã? Até a nível de pecado, não vulgarizar. Não vulgarizar. Mas aí o que você falou é muito correto. Se a pessoa ela casa apenas por amor, não precisa casar. Pelo contrário, se casar por amor, uma semana depois, quando ela querer dar a opinião dela, você vira e fala, não, eu não casei para a tua opinião. Eu casei pelo amor. Continua, por favor, dando só o amor. No caso foi ao contrário. Quase foi o contrário? Ela, ele, a gente conversa. Então, o que acontece? A Torá está falando, reconheça que existe uma outra pessoa. Essa é a base de todos os relacionamentos. Relacionamento de casais, relacionamento entre nós e Hashem. Reconhecer que Hashem está acima de você. Anohi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, teu Deus. Você está aqui para me servir. Casou, você está aqui para servir. Não no sentido de escravo, assim como a gente não é escravo no sentido literal de Hashem. Nós reconhecemos a grandeza e a gente quer fazer parte disso. Então, para a gente realmente ter um casamento sólido, ele se baseia no kavod, ele se baseia na honra, ele se baseia na troca incondicional. Na troca incondicional. E aí o teu amor ele vai ser sustentado. Esse é o primeiro ponto. Tem sentido? Sim. Segundo mandamento. Vamos lá. Não haverá outros deuses. Ótimo. Não haverá outros deuses. Que é, na verdade, a negativa da primeira. Eu sou Hashem, teu Deus. E a negativa dessa é, não haverá outros deuses. Qual é?
Porque podia ser, eu sou Hashem, teu Deus que te tirou do Egito, né? que tirou do Egito. Sim. Mas poderia ter outros que não que fizeram outra coisa. Aí não existirá outro Deus. Tá. Entendeu? Podemos discutir o assunto. Podemos discutir o assunto. Podemos discutir. Anochi Hashem Elokecha também inclui que eu sou o único Deus. Anochi Hashem Elokecha. Inclui Hashem Echad, etc. Talvez a rigor você poderia deduzir dessa forma. Bom, mas a segunda mandamento é não tenha outros deuses. Vamos lá agora. Quem lembra qual é o sétimo mandamento? Não cometer adultério. Qual a ligação entre ter outros deuses e outras deusas? Traição do Deus principal, digamos. Certo? Do Deus. Tá fácil essa. Não tem outros deuses, não tem outras deusas, tá certo? Os dois tratam da traição. Os dois é a mesma coisa, é a traição. Hashem, ele é o nosso único Deus. O nosso relacionamento e nosso trato é que Hashem é o nosso único Deus e a gente não vai olhar para o lado, bezerro de ouro, outras idolatrias mais contemporâneas que o mundo vem oferecendo para a gente. O meu único compromisso, meu único relacionamento de comprometimento é Hashem. Assim deve ser um casamento. Homem para mulher, mulher para o homem. Então, cometer o adultério em específico, o que significa? Tem você, mas amanhã depois pode ser outro também. A Torá fala, você tem que respeitar o quê? O matrimônio. Você tem que zelar por esse relacionamento. Ou seja, o primeiro é reconhecer que existe uma outra pessoa. O segundo é criar um relacionamento absoluto e único. Isso se expressa nós com Hashem e a gente com o próximo. Tá fácil esse? Ótimo. Vamos para o próximo. Não, qual o terceiro, Elial? Agora ficou mais difícil, vamos ver. Não jurar em vão. Não jurar, não jurar em nome de Hashem à toa. O que significa jurar em nome de Hashem à toa? Existe um conceito chamado juramento. E, aliás, a gente precisa tirar do nosso vocabulário, eu te juro, seja verdade ou não. Não usa essa palavra juro. Sequer prometo. Se tua palavra é palavra, prometer ou jurar não vai incrementar. Normalmente, ou muitas vezes, quando o cara fala eu juro, ele está querendo reforçar porque ele sabe que está mentindo. Então, tira isso do teu vocabulário. Mas tem situações que a pessoa eventualmente vai jurar, ou até uma mitzvah jurar, tem várias situações. Mas a pessoa não pode fazer um juramento em vão. O que quer dizer em vão? Eu juro que essa mesa é uma mesa. A pessoa pronunciou o nome de Hashem. Mas a extensão dessa mitzvah é eu falar o nome de Hashem à toa, fazer uma brachá desnecessária. Eu fui lá, usei o nome de Hashem, o nome de Hashem é de altíssimo respeito, e eu fui lá e usei como se fosse tanto faz, tanto fez. Usei para vulgarizou, usei para uma coisa desnecessária. É redonda a mesa. Não foi o nome de Hashem. Não, eu juro, a proibição do juramento. Falar eu juro também já não devo falar. Agora, o juramento que a gente está falando é o juramento em nome de Hashem. Juro por Hashem que essa mesa. Eu juro por Hashem, exatamente. Sim. Agora, qual é a próxima? A oitava? Não furtarás. Não é furtar. Lotignov é o quê? Não é roubar, é o quê? Raptar. Raptar, muito bem. Se você ler a tradução, a palavra tignov parece o quê? Roubar, não roubarás. E assim a turma traduz, não roubarás. Não é a tradução correta. Por quê? Se a gente for ler todos os 10 mandamentos, 9 deles, a punição é pena de morte. Não cabe aqui no contexto, dizem nossos sábios, não roubar. Roubar não tem pena de morte. Tem que pagar, é grave, mas não é pena de morte. Esse não roubarás é o não sequestrarás. O sequestro, Lachtov, Hatufim, é o que a gente fala, sim. Mas esse Lotignov, você está roubando quem? A própria pessoa. Não, a tradução moderna seria do que, ou mesmo pela Torá, seria Lachtov, mas a Torá escolheu a linguagem que normalmente se usa para objetos para uma pessoa. Então, a proibição aqui é não sequestrar. Qual é a ligação entre não falar, não jurar em nome de Hashem à toa e não sequestrar? Deixa 10 segundos para vocês pensarem. Eu preciso ter uma pessoa me esperando lá embaixo. Você está com medo que vai chegar a tua vez, né? Tá, já entendi. Tá.
Toca o telefone, dá no pé. Tchau. Boa Marcelão. viagem. Boa viagem, boa viagem. Boa viagem. Beijo da Netinha. Hã? Você está usando uma autoridade sua, você sequestrar essa autoridade. Boa, olha, ó, muito bom. Então vamos lá. Qual é, quando a gente fala, então vamos lá, vamos elaborar o que o Flávio falou. O que significa roubar? Vamos voltar para o roubar. Eu Tirar pego um alguma coisa objeto, de alguém. violar algo que a pessoa trabalhou, é dela, e você violou isso. Como você pode violar uma pessoa? Tirando algo que é dela, ou tirando o que há de mais precioso da pessoa, que é a liberdade dela. Violar a própria pessoa significa você roubar a liberdade dela. Você levou ela. No caso, nesse sequestrar, significa você pegou uma pessoa e fez ele trabalhar para você, você não precisa ter levado ele lá para o meio do cativeiro, lá no meio da floresta. Se você pegou uma pessoa, levou ele e fez ele trabalhar para você à força, você acabou de cometer um sequestro. Sequestrou dele a liberdade dele. O que há de mais precioso, não é? As joias se vão, mas Liberdade. os dedos ficam, tá certo? Pelo menos Baruch Hashem estão com os dedos. A vida é o mais importante. O meu corpo é o mais importante. Agora, o meu corpo, uma pergunta mais profunda e cabalística. Eu sou o meu corpo? Alguém consegue realmente tirar a minha liberdade? Literalmente? Se ele consegue tirar, se ele te prende, você deixa de ter você deixa de ter o teu direito, livre-arbítrio, acordar. Perfeito. Pode escravizar somente a mata, porque se ela vem no seu corpo, que é onde Não, uma pessoa pode te escravizar. Outra pessoa pode te escravizar, literalmente? O teu corpo, sim. O teu ser, não. Ninguém vai impor o jeito que você pensa. Você ainda vai ter o jeito, a liberdade de pensar como você pensa. Eles podem, a linguagem é que nosso corpo foi para o galuto. Nossa Neshama não está no galuto. Ela está sendo afetada pelo galuto, ela não consegue se expressar. Mas a nossa escolha, é a famosa passagem do Sharansky, que ele, quando ele estava sendo condenado, ele passou pelos horrores, e depois ele, quando ele estava sendo condenado, ele acho que foi no comunismo, passou pelo comunismo, passou pelo comunismo. Quando ele estava sendo condenado, ele virou e falou para o juiz: olha, você acha que você é livre e eu sou o prisioneiro. Ele falou: só quero te dizer que na verdade é o contrário. Você está me prendendo por eu exercer a minha liberdade e eu continuo acreditando naquilo que eu acredito. Você me prender não vai mudar. Você está preso pelo pensamento comunista que você foi doutrinado. Amanhã depois você que vai estar na prisão. Isso que teve coragem de falar. Essa é a essência do povo judeu. Então, o que eu quero dizer com isso? O corpo é o que há de mais precioso aqui na Terra, fisicamente falando, mas ele é a maneira pela qual nós nos expressamos. É o meu corpo. Quer dizer que eu não sou o meu corpo. A minha Neshama se expressa através dela. Hashem, eu não tenho como violar Hashem. Dá para eu violar Hashem? Dá para eu roubar Hashem? Dá para eu violar o que há de mais precioso de como ele se expressa, como Hashem se expressa? Através do nome sagrado dele. O nome sagrado, entre aspas, o Yud, Kei, Vav, Kei, por exemplo, é como Hashem, ele se expressa, por isso ele tem a máxima santidade. Então é a mesma coisa, você, entre aspas, você violar o máximo, a posse máxima de alguém, que é ou o seu corpo pelo qual ele se expressa, ou o nome de Hashem pelo qual ele se expressa. Faz sentido? Não vou falar o nome dele. Falar o nome de Hashem, à toa. Olha que interessante, a palavra, na verdade, é lotissá. Tissá, na verdade, é levantar. É igualzinho o cara que pega o outro, levanta ele e leva embora. O que é sequestro? Você pega o cara, levanta e vai embora. Você, ao pronunciar o nome de Hashem, em vão, você está levantando, entre aspas, o nome de Hashem, tirando ele do contexto pelo qual ele é usado para para a sua benefício próprio, ou usando ele sem sentido, que é sem o sentido original pelo qual Hashem fez. Pena capital. Juramento em falso, um juramento em vão ou sequestro é pena capital. E a mesma coisa, você violar o que há de mais importante do próximo, seja Hashem ou seja próximo. Já tinha pensado nisso, Eliel? Não. Dessa forma? Já tinha? Já leu? Ó, tá bom. Ok. A próxima é mais fácil. Vamos lá. Shabbat e
E nono. Nono, qual que é o nono? Vê lá na Torá. Para facilitar, eu confesso que eu anotei também, para não ter o risco. Não fazer falsa testemunha. Tá certo? Sim, aí é fácil. Não, então é fácil. O que é o Shabat? É, a finalidade da criação do mundo. E Shabat é, na verdade, a testemunha de que Hashem criou o mundo. Você chega todo dia, só quer ganhar dinheiro. Chega no Shabat, você está negando que tem alguém encarregado. Certo? O Shabat é a testemunha verdadeira de que Hashem criou o mundo. Falsa testemunha, a pessoa que não está cumprindo, ele está fazendo uma falsa testemunha. E olha que interessante. Testemunhar em falso também é violar. O que eu violo da pessoa se eu testemunho em falso? Dignidade. A dignidade, a reputação da pessoa. Eu não tirei algo dele. Tirar algo dele seria roubar. Tirar a vida dele é matar. Tirar a reputação da pessoa é você fazer uma falsa testemunha. Você vai lá e conta, fulano roubou, fulano é um picareta. Você acabou de queimar a ficha dele. Você foi uma falsa testemunha. Você chega no Shabat, você nega a Hashem, fala, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. Você está queimando, entre aspas, a reputação de Hashem. Você tirou Hashem, falou, olha Hashem, você está aí, mas não está aí. Não sei se eu quero a tua presença, não sei se eu preciso de você. Você fez uma falsa testemunha. A testemunha é o Shabat. Você negou o Shabat, fez a falsa testemunha. Tem sentido? O que é a gente está testemunhando que Deus, que a Hashem gente criou o mundo. acredita que Deus criou o mundo. Vamos lá. Agora, talvez mais difícil de todos é qual que era o quinto que a gente falou do lado direito, que a princípio honrar o pai e a mãe, certo? Honrar ou respeitar, depende dos 10 de Brota Hashem muda, certo? Kabet, Ishimov Avitirol, tiral, ou seja, respeitar e temer os pais. E, por outro lado, você tem a última, que é não cobiçarás. O que tem a ver respeitar o pai e a mãe com não cobiçar? Então, olha que interessante. A Torá, quando fala de cobiçar, a Torá não fala não cobice. A Torá entra no detalhe. Não cobice, por exemplo, o que a Torá fala? O que o outro tem. A esposa, os bens, o burro, o escravo, etc. E tudo que ele tem. Não poderia falar não cobice, não mate, não cobice, não. Por que a Torá entra no detalhe? Tem várias explicações, e claro que os sábios aprendem de cada uma, mas eu vi uma explicação muito bonita aqui, explica o que a gente está dizendo. O que é a cobiça? Você não está contente com o que você tem. Você não está contente com o que você tem mais do que isso. Vamos dizer que eu não estou cobiçando o bem que você tem. Eu cobiço a tua reputação, a tua vida. Você não está feliz com você mesmo. Se você soubesse qual é a tua shlichut aqui no mundo, Hashem te deu exatamente o que você precisa para realizar. Por que você está olhando no vizinho? Facebook, não tem nada a ver com Rabino. você. Facebook. Exatamente. Eu já contei e repito a vida dos outros. A vida do vizinho. Exatamente. Então, o que acontece? Eu comentei outra vez. Eu estava uma vez estava em Campo Jordão, querendo chegar na sinagoga. Aí a gente desliguei o Waze e falei, vamos ver se eu consigo chegar sem o Waze. Hoje é difícil, né? E aí o meu filho falou, segue o carro da frente. Deve seguir o carro da frente. Quem disse que ele está indo para a sinagoga? É o que a gente faz. Você entra no Facebook, entra no CIS e vou seguir esse cara. O que tem a ver você seguir esse cara? Ele está indo para lá, você está indo para cá. O que tem a ver você seguir ele? O que tem a ver você seguir ele? Você perde um tempo. Então, se você está seguindo uma inspiração que ele vai te ajudar, e aqui eu sempre falo, o que é um Rebbe? Exatamente. O que eu sempre falo que é o Rebbe? Às vezes as pessoas falam, não, vou seguir o Rebbe faz por mim e eu vou atrás. Não, o Rebbe é aquele que vai te inspirar, para você achar o teu caminho, para você descobrir qual é o caminho que Hashem deu para você. O Rebbe não vai fazer por você. Então, os líderes verdadeiros são aqueles que te lembram, é um espelho de você mesmo. Ele vai te ajudar a você se situar. Aí é um Waze, certo? Aí tudo bem. Então, qual que é o problema? Quando a gente olha no outro, é porque a gente não está olhando para nós com um olhar adequado.
a gente acha que nossa vida não vale a pena. Se eu virar o outro, se eu tiver o que o outro tem, aí eu tô... A grama do vizinho aí verde, né? o que acontece? Por que é uma distração tão grande? Porque as pessoas passam tantas horas Facebook, etc. Porque a minha vida está entre nós, não está grande coisa. Deixa eu olhar do outro, pelo menos eu me divirto um pouquinho. Eu me imagino estando no Havaí como ele está. Eu me imagina se eu conseguir ter o que ele tem, ou ser quem ele é. Então eu não estou conseguindo prezar, reconhecer o que há de mais valioso que é a minha vida e a minha missão aqui na Terra. Quem é que deu para gente essa oportunidade de vir até aqui, Os pais. estar aqui? Os pais. Hashem e Hashem. Hashem, Hashem é a vida que a gente já falou, e é os pais que deram isso para a gente. O que acontece se alguém fala, como aconteceu uma vez, eu já contei também várias vezes disso, que um caso nos Estados Unidos verídico, a mulher processou os pais. Ela era adulta, e ela falou que eles não querem pagar as contas, não queria pagar as contas dela. Fala, peraí, você me perguntou se eu queria nascer? Você não me consultou, você me trouxe, você paga. Tem sentido? Não. Não tem. Porque senão pula pela janela. Não está satisfeito, vai embora. Ninguém está te impedindo. Mas qual que é a ideia? A gente às vezes pensa de que, por que eu preciso honrar meus pais? Ah, me deram comida, me deram educação. E se os pais não deram nada disso? Vamos supor uma pessoa aqui com Ele te zero, para esse mundo. um dia, boa, perfeito. Então deixa só terminar o exemplo. Com um dia de vida ele foi adotado. Foi rejeitado, Deus nos livre, pelos pais. Um dia lá na frente, com 50 anos, 70 anos, ele encontra os pais. Ele precisa honrar os pais ou não? Não fizeram nada por ele, pelo contrário. Trouxeram ele ao mundo. O que eles deram para ele é a mera existência dele. Igual que a gente falou antes. A vida, a existência dele, aonde ele nasceu, a família que ele nasceu, o lugar que ele nasceu, as qualidades que ele tem geneticamente, ele herdou dos pais. É aquilo que Hashem te deu. E você começa a olhar para o outro. Então, preze por aquilo que Hashem te deu, pela tua existência, reconheça isso que teus pais te deram, para cima e para o lado. Olha para você mesmo. A tua existência, a mera existência, já é a tua shlichut, independente das suas qualidades, independente se você gosta ou não gosta. Isso por si já tem um valor absoluto. O que a gente resume agora, indo para a terceira camada? A gente falou por que divide em dois, depois a gente conectou lateralmente, agora vamos conectar tudo junto. O que resume? O que resume toda a Torá? O que os 10 mandamentos têm de em comum em todos eles? Cada um de nós temos um valor absoluto. A Hashem deu para a gente a vida e ela tem um valor incondicional. Respeite no outro e respeite em você mesmo. Não rouba a reputação do outro, não rouba a reputação de Hashem. Não reconheça que Hashem te deu a vida, que teus pais te deram a vida. Reconheça que Hashem é o único Deus. Reconheça que o relacionamento que Hashem te deu. Reconheça as posses que Ele te deu. Todas as áreas da nossa vida, que são as posses que a gente tem, a nossa reputação, a nossa mera existência, isso tudo é o que a Torá ensina para a gente, é o resumo de toda a Torá. Vamos voltar para o Hillel. O que o Hillel falou? Não viole, não é uma coisa, tudo bem, não seja bonzinho, não seja malvado. Ou ame todo mundo. Não é isso. É uma coisa muito prática. Você não pode violar nenhuma das coisas que é tão precioso e absoluto que nós temos. A nossa vida, nossa reputação, os nossos bens, nada disso você pode violar. Seja em você, seja no próximo. Seja com o próximo, seja com Hashem. Essa é a base de toda a Torá. Em cima disso, aí a gente tem um amor. E a expressão dessa mitzvah, como você tem um amor, já que eu consigo apreciar que você é quem é, eu realmente reconheço a tua grandeza, reconheço que você tem um valor absoluto, como consequência disso, eu vou te amar. E não que eu vou casar já que eu amo. Eu vou amar quem eu casei. Boa noite. E assim, respeito. Foi muito bonito, hein? Foi o Eu ouvi uma outra rejeitado pelos informação. pais. Não teria